Queremos declarar a graça e a paz e a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Hoje nós tivemos um propósito nessa igreja de 12 horas de clamor. Nós iniciamos às 6 horas da manhã, estamos encerrando agora às 18 horas, um propósito de jejum, de oração, de clamor em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor da nossa família. E desde já eu quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz gloriosa do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Nós temos a certeza, irmãos, que esse tempo que Deus reservou para nós é um tempo de vitória, é um tempo de conquista. Pastora Denise, Deus abençoe, graça e paz, pastora, lá de São Paulo, nos acompanhando pelo Face. Paz do Senhor, Patrícia, lá de Tuiutaba, glória a Deus. Alguns irmãos ali do Instagram também. A irmã Lene, graça e paz, Deus abençoe. E nós vamos rompendo. E esse tempo que Deus nos reservou, irmãos, é para um propósito maior. Nós temos falado isso em todas as ministrações que temos feito nas nossas lives, que entendemos que Deus está no controle dessa situação. E nada mais é do que uma preparação para a igreja. Paz do Senhor, irmã Maria Regina, Deus abençoe. Nós entendemos que através desse tempo que nós estamos vivendo, Deus, na verdade, Ele está nos capacitando, nos revestindo para algo maior. Quando nós vemos no tempo bíblico, quando Deus, Ele permitia que o povo de Deus às vezes recuasse ou parasse um pouco, na verdade era para um conserto, é para rever algumas coisas que poderiam ter acontecido, uma quebra de aliança, um pecado no meio do povo. Quando havia um momento de retroceder, quando havia um momento de parar, é para rever aliança, para rever posicionamento, para rever a ação que deveria ser tomada em prol daquilo que Deus estava preparando mais à frente.
Então nós entendemos que esse tempo que chamamos de quarentena, enquanto a sociedade, os especialistas, o governo está dizendo de quarentena, de isolamento social, de isolamento de pessoas, nós entendemos na verdade é que Deus ele está adestrando as nossas mãos para a batalha, Ele está nos preparando para uma grande conquista que está adiante de nós. Nós entendemos que esse tempo que estamos vivendo, na verdade, é um tempo de revestimento, é um tempo de fortalecimento, é um tempo de curar as feridas que foram causadas durante um tempo, durante um período, para que nós estejamos 100% preparados, que o vaso não esteja trincado, que o vaso não esteja quebrado, para receber esta unção dos últimos dias. Nós entendemos, igreja do Senhor, que esse tempo que Deus está nos dando, na verdade é um tempo de refrigério, um tempo de conserto, um tempo de renovo e de revestimento, para que Deus venha nos capacitar, nos revestir e nos preparar ainda mais e melhor para aquilo que está diante de nós. Há algo glorioso para o nosso futuro, há algo tremendo, como diz o apóstolo Paulo, que essa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, produzirá em nós um peso de glória muito excelente. Então nós entendemos que hoje o que nós estamos vivendo, ele é um tempo momentâneo e passageiro, é um tempo de preparação, é um tempo de busca, é um tempo de clamor, é um tempo de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, é um tempo de renovar o nosso ministério, é um tempo de abrirmos a nossa visão espiritual e entendermos que Deus tem algumas revelações para derramar sobre a tua igreja, algumas estratégias para esse tempo do fim, para essa reta final. Então esse tempo de reclusão, esse tempo de aperfeiçoamento que nós estamos passando, na verdade é um tempo preparatório de Deus para aquilo que Ele está preparando para nós, ou melhor, Ele já tem preparado para cada um de nós, e entendemos que é necessário passar pelas etapas que Deus colocou, é necessário passar pelas fases que Deus projetou para cada um de nós. Então você que me vê, você que me ouve, entenda, e foi-me bom ter sido afligido, como diz o salmista no Salmo 119, verso 71, foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória excelente. Entendemos que a criatura aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Em Romanos 8 fala sobre isso. Então nós entendemos que Deus, Ele está usando essa ferramenta. Ontem eu disse aqui que esse coronavírus, que é a Covid-19, nada mais é que uma trombeta de Deus preparando o seu povo, para que deixamos de ser tribos separadas e nos unimos como um só povo, para marcharmos em direção à conquista materiais e espirituais que Ele tem para o seu povo nesse tempo do fim. Então é necessário esse tempo de aprimoramento, é necessário esse tempo de reclusão. Entendemos que Deus está no controle dessa situação, e hoje, nesse encerramento de 12 horas de clamor, o Senhor Ele me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, no nome de Jesus, que está em Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1, eu quero compartilhar com você nesta noite, e nós vamos entender um pouco daquilo que Deus está falando conosco, amém? Antes de nós começarmos a meditar nessa palavra, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez, estamos aqui na tua casa para proclamar a tua boa nova. Pai, nós agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pedimos, ó Pai, que o Senhor fala conosco, reveste a cada um de nós, renova a nossa força, o nosso ânimo, alimenta a nossa fé, renova o nosso espírito, nos reveste com toda a armadura do Senhor, e que o Senhor venha ministrar sobre nós algo poderoso e extraordinário nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero aqui começar em Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 1, o apóstolo, o médico Lucas, que foi convertido através da pregação do apóstolo Paulo, ele se tornou um homem estudioso da vida de Jesus, e então ele é um dos relatores, dos testemunhos do que Jesus fez. E em Atos dos Apóstolos ele escreve algo muito interessante.
No capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus, depois de ter sido morto e ressuscitado ao terceiro dia, ele aparece novamente aos seus discípulos, aos apóstolos, e ele permanece com seus discípulos ali durante 40 dias, dando as instruções finais dele vivo, dele como pessoa encarnada nessa terra, mas já com um corpo glorificado. Então Jesus, ele dá umas últimas instruções daquilo que os discípulos deveriam continuar a fazer, que eles deveriam fazer após a sua ascensão ao céu. Eles deveriam se reunir em um lugar e esperar o cumprimento de uma palavra. Eles deveriam ficar reclusos, fechados em um lugar, aguardando o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Jesus diz: aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus determinou um tempo, mas não um tempo cronológico marcado pelo relógio, não um tempo determinado por uma figura humana, mas um tempo determinado por uma palavra liberada pelo próprio Jesus, quando ele disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, nesses 40 dias, Jesus está instruindo os seus discípulos, dando direcionamento, dando estratégias, dando discernimento, dando sabedoria, porque eles continuariam a obra que Jesus começou. Eles continuariam a obra da igreja, implantando o reino, atraindo o reino de Deus para a terra. Mas para isso era necessário passar por um período. Qual período esse? O período de aguardar uma promessa. E esse período eles tiveram que aguardar reclusos, fechados em um cenáculo, em oração. Aproximadamente 10 dias eles ficaram nesse cenáculo orando, aguardando essa promessa. Mas detalhe, eles não saberiam que ia durar 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Eles não sabiam quanto tempo seria necessário ficar naquele lugar, buscando e aguardando a promessa. Eles não sabiam como a promessa viria, eles não sabiam como ia acontecer, eles só tinham uma palavra: aguardai o cumprimento da promessa, aguardai a palavra se cumprir. Mas não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, só que permaneça até serem cheios do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, entenda, nós estamos em um tempo determinado por Deus, é um kairós de Deus. Enquanto a medicina, os especialistas, todos estão aí prevendo algumas coisas, nada e nem ninguém pode controlar o agir de Deus. É Ele que já determinou o tempo de ação desse vírus na terra, e eu acredito fielmente na palavra que Deus está no controle de todas as coisas, e esse tempo já foi determinado por Deus até o determinado momento, para que seja liberado algo sobre a igreja. E quando a igreja sair desse momento de busca, desse momento de jejum, desse momento de oração, irmãos, eu creio que haverá um despertamento sobrenatural sobre a igreja estará revestida. Por quê? Porque a igreja está quebrantada, a igreja está orando, a igreja está jejuando, a igreja está clamando como nunca clamou antes nessa terra. A nossa geração não passou por uma história dessa, mas as outras gerações que passaram por situações semelhantes, guerras mundiais, problemas de bomba atômica e várias revoluções que tiveram na história em várias nações, e a igreja sempre se posicionou em jejum, em oração, em quebrantamento, em arrependimento de pecado, em pedido de perdão pela nação. Nós vimos que depois disso houve um derramar do Espírito, houve um despertamento espiritual nas nações.
aquelas que se quebrantaram mais, o despertamento foi maior. Então eu entendo, igreja de Jesus Cristo que está sobre a face da terra, que nós estamos vivendo o tempo de 2 Crônicas 7,14, sim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos no tempo de clamor, nós estamos no tempo de quebrantamento, nós estamos no tempo, como diz Joel, entre o alpendre e o altar, clamai pelo povo, tem misericórdia, Senhor, poupa o teu povo. E é o que nós estamos fazendo como sacerdotes, como igreja do Senhor. E logo todos os textos nos mostram que logo depois que houve o quebrantamento, que houve o arrependimento, que houve a busca pelo Senhor, houve uma liberação do céu sobre a vida dos homens e mulheres que buscaram, houve uma liberação do céu sobre a igreja do Senhor. E eu entendo e creio na palavra que esse é mais um ciclo profético sobre a igreja, que Deus está preparando a igreja para destravar coisas no reino espiritual, que serão liberados sobre os crentes, sobre os cristãos, sobre a igreja que clama, sobre a igreja que busca, sobre a igreja que ora. E meu irmão e minha irmã, é nessa hora que Mateus 16:18 se cumprirá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Haverá salvação de almas, haverá curas extraordinárias, sinais e maravilhas acontecendo no meio do povo de Deus. Por quê? Porque nós estaremos alinhados com a visão de Deus, estaremos alinhados com o reino de Deus, nós seremos conectados, haverá um alinhamento profético, preparando a volta do Messias. Ah, meu irmão e minha irmã, entenda, é tempo de continuar clamando, é tempo de continuar buscando, porque se nós formos para Atos capítulo 2, nós vamos ver a sequência dos fatos e dos acontecimentos. Enquanto os discípulos estavam no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, clamando e orando e buscando, aguardando a promessa, aguardando aquela palavra liberada por Jesus se tornar real na vida deles. Então a gente vê aqui em Atos capítulo 2, versículo 5, ora estavam habitando, Atos capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Passaram um tempo reclusos, fechados, aproximadamente 10 dias nesse contexto. E depois que eles foram cheios, eles só foram cheios porque eles estavam ali orando, clamando. E logo depois disso a gente vai para Atos capítulo 3, a gente vê Pedro em Atos 2 e Atos 3 se colocando de pé, pregando uma palavra, e 3.000 homens se convertem. Eu sinto no meu espírito que esse é o nosso ciclo profético para isso. Eu sinto que nós que estamos orando, clamando e tentando alinhar cada vez mais a nossa vontade com a vontade de Deus, vai chegar o tempo em que Deus vai falar assim: agora é hora de sair, agora é hora de sair, agora é hora de sair. E a hora que a igreja sair na unção e no poder do Espírito, uma palavra vai transformar milhares de vidas. Um testemunho vai transformar milhares de vidas. Uma ministração de louvor e adoração vai transformar milhares de vidas, porque nós estaremos revestidos com o poder do Espírito e nada vai nos parar. Nós vamos alcançar vidas como nunca alcançamos. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Os sinais vão acompanhar os que creem, pessoas serão curadas, haverá mortos ressuscitando, milagres poderosos acontecendo, porque a igreja está agora renovando as suas forças, a igreja está renovando o seu ministério, está renovando o seu chamado, está se fortalecendo em Deus, para que nesse momento final venha fazer prodígios e maravilhas e sinais para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam impactadas
pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo e pelo poder do Espírito, para ser pregada a palavra no poder, para ser ministrado louvor no poder, para ser feita a oração no poder, nós nos movermos no poder do Espírito, nós agirmos no poder do Espírito. Meu irmão e minha irmã, entenda, o Senhor está revestindo a igreja dele nesse tempo, para que no momento certo a gente saia pelas ruas da cidade, a gente entre nos hospitais, a gente entre nos asilos, nos orfanatos, nas escolas, nas ruas da cidade, nas praças da cidade, ou até mesmo dentro dos templos, que coisas sobrenaturais irão acontecer no nome de Jesus. Por isso, não pare de clamar, não pare de clamar. Volto a falar, deixe de dar importância para notícias ruins. Irmão, Deus já tem curado milhares e milhares de pessoas pelo mundo desse coronavírus da Covid-19. Infelizmente, é muito melhor se propagar notícia ruim do que notícia boa. Mas nós não estamos aqui para nos atermos a isso. Você que é cristão, você que serve ao Senhor, você que está afastado, você que está desviado, você que deixou de congregar, escute. Deus está te chamando, Deus está te alertando. É tempo de retornar, é tempo de você subir agora para o seu cenáculo e se colocar em posição de clamor, de oração, e no nome de Jesus aguardar o tempo em que Jesus vai falar: vai no poder do Espírito, e os sinais vão te acompanhar. Você vai chegar no seu trabalho e você vai orar por pessoas e pessoas serão curadas. Você vai chegar na faculdade que você estuda e pessoas te pedirão oração e haverá curas instantâneas. Meu irmão, você vai chegar no seu vizinho, ou melhor, o seu vizinho vai pedir oração para você e haverá milagres extraordinários. Você vai começar a receber ligação, as pessoas vão começar a te procurar, porque elas vão ver sobre você a graça de Deus, a presença de Deus, a unção do Todo-Poderoso. Entenda, meu irmão e minha irmã, Deus está te convocando para um novo tempo, para uma nova história. Entenda que esse tempo é o tempo da oração, é o tempo de jejum, é o tempo de meditar na palavra, é o tempo de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque o de repente de Deus está para chegar, o de repente de Deus está para ser liberado sobre a nossa vida. E quando esse de repente chegar, assim como foi em Atos capítulo 2, de repente todos foram cheios do Espírito Santo. Eu creio no último derramar do Espírito, e ele está para ser liberado sobre a igreja. E quando ele for liberado sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, que é eu e você. Somos a igreja. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você. É o tempo do clamor, é o tempo do jejum, é o tempo da oração, é o tempo do meditar na palavra, porque a qualquer momento será liberado de repente de Deus para a nossa vida, e vai ser a hora de nós sermos igreja. A igreja é uma tradução grega que diz eclesia ou eclésia. Era um sistema de governo romano. A autoridade, os senadores ali do governo romano era chamado de eclesia. E esses senadores, eles tinham a responsabilidade de receber a palavra do rei, do imperador, e levar ela até o povo, e fazer com que o povo entendesse a palavra do seu rei, do seu imperador. E nós somos a eclesia de Jesus. Nós somos as autoridades constituídas por Deus nessa terra, para levar a constituição do reino para o povo, para que o povo seja alcançado pela graça de Deus. A palavra eclesia significa chamados para fora, e não ficar presos, mas ao momento de ficar em lugar, recebendo, renovando, fortalecendo. Eles ficaram 10 dias naquele cenáculo, aproximadamente 10 dias, orando e clamando, orando e clamando, orando e clamando. Quando se cumpriu o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, irmão, a Páscoa está aí chegando, logo depois é Pentecostes,
e há um sinal profético sobre a igreja na mesma época do ano, Páscoa e Pentecostes. Páscoa e Pentecostes. Irmão, eu não quero afirmar nada, não estou afirmando nada, mas Deus não trabalha com coincidências, Deus trabalha com calendário, Deus trabalha com agenda. Há um propósito determinado por Deus para todas as coisas nessa terra. Ah, meu irmão, o que está acontecendo não é coincidência, as datas não são coincidência, os ciclos de Deus se repetem para cumprimento de palavra profética. Ciclos proféticos estão se cumprindo, e eu e você somos a igreja desse tempo, que Deus permitiu a trombeta do corona tocar, para que nos recuamos para o nosso cenáculo, para começarmos a orar, para começarmos a jejuar, a meditar mais na palavra, e o de repente de Deus vai vir, será liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida, e uma unção poderosa virá sobre nós, de poder e graça, coragem e ousadia, aonde levantaremos as nossas mãos, e o mover de Deus acontecerá. Pessoas sentirão a presença de Deus como nunca sentiu, o amor de Deus se manifestará como nunca se manifestou, milagres extraordinários serão manifestos no nosso meio, porque há um renovo de Deus sendo liberado, há uma unção sendo liberada sobre nós, o vinho novo está sendo preparado, e nós estamos preparando os odres. Eu e você somos o odre desse tempo, sendo renovado pelo poder do Altíssimo, pela busca do Espírito, e logo, logo, o vinho novo será liberado, iremos transbordar o nosso largar de azeite fresco e vinho novo para a glória de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Se prepare, fique atento, porque quando aqueles discípulos, 120 pessoas, estavam naqueles cenáculos clamando e orando, de repente eles ouviram um som. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso, e depois viram línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O primeiro sinal foi um som como de um vento impetuoso, que encheu a casa. O segundo sinal, eles viram línguas de fogo sendo repartidas e pousando sobre cada um dos 120, e todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Entenda, haverá sinais para confirmar essa palavra profética. Haverá sinais que vão ser manifestos na igreja. Fique atento, fique ligado em cada palavra que tem sido ministrada, com cada homem, com cada mulher de Deus que tem vindo para a rede social. Ouça, escute, absorva, examine e se prepare, porque você faz parte dessa igreja que se levantará nesse último tempo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem para fazer nesses últimos dias não se compare, irmão. Essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória muito excelente. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite, pedindo a Deus que Ele nos conceda graça, sabedoria e discernimento para entendermos cada vez mais os seus propósitos e estarmos atentos, apercebidos para o cumprimento da sua palavra sobre as nossas vidas. Você que pode, fecha os teus olhos. Se você não pode, pelo menos curve a tua cabeça e receba essa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro neste momento, apresentando a vida desse irmão, dessa irmã, que está nos acompanhando nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Nós cremos que o Senhor está no comando de 12 horas aqui nesta noite, pessoas jejuando pelo Brasil afora, clamando, ó Pai, nesse dia 29 de 2020. Pai, eu entendo que há um propósito desse recolhimento, desse momento, ó Pai, de isolamento, desse momento, ó Pai, de se reter. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está permitindo tudo isso para que a gente se alinhe cada vez mais com a Tua vontade, para que a gente esteja cada vez mais alinhado com o Teu propósito, para que a gente esteja cada vez mais espiritual e menos carnal, para que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, para que os nossos... Em nome de
Jesus Cristo, que ela seja fortalecida e renove a sua aliança. Volte para a presença do Senhor, volte para a casa do Pai, porque ela faz parte de um projeto extraordinário do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor renove a força de cada um, que todo medo, todo pânico, toda notícia contrária, toda palavra maligna seja cancelada, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E eu quero declarar revestimento de poder, fortalecimento, seja cheio do Espírito Santo, que os dons sejam ativados na tua vida, que você possa fluir no poder e na graça de Deus de uma maneira sobrenatural neste último tempo. Pai, também oro pelos enfermos e eu quero ministrar cura a todos que estão doentes, ó Pai, todos que estão com dores no seu corpo, aqueles que sofreram AVC, que haja uma recuperação poderosa, aqueles que têm enxaqueca, sinusite, rinite alérgica, pedra nos rins, ó Pai, em nome de Jesus, na vesícula, ou qualquer tipo de dor, de infecção, de inflamação, receba a sua cura nesta noite, seja tocado pelo Altíssimo, que a mão do Todo-Poderoso venha sobre ti nessa hora, e opere um milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. Pai, clamamos por recursos, clamamos por provisão, clamamos também na vida dos teus filhos, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha sustentar, em nome de Jesus Cristo. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão trabalhando na linha de frente, médicos, enfermeiros, ó Pai, caminhoneiros, policiais, pessoas, ó Pai, da ação social, em nome de Jesus, que estão ligadas, ó Deus, e trabalhando em todos os municípios, estados, nações, meu Deus, combatendo essa guerra contra o coronavírus. Que o Senhor venha guardar cada um, que o Senhor venha fortalecer cada um, que o Senhor venha livrar cada um, e que o Senhor venha retribuir o bem que essas pessoas têm feito, ó Pai, para manter as cidades funcionando, para manter os hospitais funcionando, para manter os mercados funcionando, as farmácias funcionando, os postos de saúde, as ambulâncias, a segurança, em nome de Jesus Cristo. Alcança cada um, Senhor, de uma maneira poderosa e abençoa no nome de Jesus. Clamamos pelas nossas autoridades competentes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ministros e presidente da República. Pai, que o Senhor acoberte cada um, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, para que eles possam tomar as melhores decisões em prol do teu povo. Que o Senhor venha guiar, ó Deus, as leis da nossa nação, que o Senhor venha livrar das armadilhas, dos enganos. Repreendemos toda fake news, repreendemos toda mentira, todo engano, toda falsidade, e que a cobertura do Senhor seja sobre cada município, cada estado e sobre toda a nossa nação, nos livrando, nos guardando e nos abençoando. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, que você possa continuar nos acompanhando. Nós estaremos aqui amanhã de novo, voltaremos com o nosso horário às 8 horas da noite, ministrando uma palavra de Deus.